programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. As notícias de Quirinópolis e região. Espaço para os talentos locais. Informação, entretenimento e prestação de serviço. Vem aí, Nossa TV, em breve. Batatais Veículos entra em campo e faz uma tabelinha perfeita para você marcar um golaço e sair de carro novo. Uma seleção de veículos que dão de goleada em qualidade, satisfação e condições facilitadas. Aqui cada detalhe é checado para você ter certeza de estar fazendo um ótimo negócio e conquistando o veículo dos seus sonhos. É transparência, é confiança, é Batatais Veículos. Avenida Dr. Oswaldo Scatena 545 no centro de Batatais. WhatsApp 16 3761 0028. Balance as redes com Batatais Veículos. A melhor jogada para você conquistar seu próximo carro. Te amo, não apenas porque é dia dos namorados, mas porque você me dá vida nova a cada segundo. E te amo porque quero ter filhos com você e viver a sua vida e ser o seu amor. Te amo porque amo seu beijo, amo seu abraço e seu olhar e amo ficar juntinho de você. Mas acima de tudo, te amo porque sei que a cada dia vou estar ainda mais apaixonado por você. O Cupido acertou você? Então não erre no presente. Dia dos Namorados tem que ser no Novo Shopping. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade, aqui na TV Princesa. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece jornada de 40 horas semanais em 5 dias de trabalho, com 2 de descanso. A PEC acaba com a escala de 6 dias trabalhados para apenas 1 de folga, num total de 44 horas semanais. Mas o texto prevê um período de transição com redução gradual, além de leis específicas para tratar de algumas carreiras profissionais. Veja na reportagem da TV Câmara. Na pauta do plenário da Câmara, a proposta que altera a Constituição Federal para estabelecer novos parâmetros para a jornada e escala de trabalho dos brasileiros. O projeto enviado pelo governo foi debatido por uma comissão especial que aprovou a jornada de 40 horas semanais, com 5 dias de trabalho e 2 de folga. Atualmente, a jornada é de 44 horas semanais, em escala 6x1. O projeto prevê que não haverá redução de salários e um período de transição de 2 meses para que a nova jornada e escala entre em vigor. Na discussão, o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o Brasil precisa encarar a modernização das relações de trabalho. As empresas que já fazem têm seus trabalhadores sem tanto acidente de trabalho, sem tanto pedido para ir para o tratamento de saúde, sem tanto estresse e em muitas situações mais produtividade porque pensou na vida e na qualidade dos trabalhadores. São esses trabalhadores que poderão ter um final de semana melhor, que poderão fazer uma viagem, que poderão fazer um estudo, que poderão se tratar melhor. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, destacou que as mudanças vão impactar diretamente a vida de milhares de mulheres brasileiras. Nesse país, quem mais não tem tempo, tem cor, tem CEP, tem gênero, são as mães, são as mulheres de periferia, são as mulheres negras,
que cuidam, limpam, organizam e ainda chegam em casa e têm uma outra jornada de trabalho. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que a proposta dará mais dignidade aos trabalhadores e principalmente às trabalhadoras. Nesse momento, a gente precisa falar para os homens trabalhadores, mas particularmente para as mulheres, cuja jornada é 7 por 0, porque quando chega em casa, ainda vai fazer a marmita, lavar roupa, fazer a faxina, cuidar dos filhos, dos companheiros, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos familiares. Entre a maioria dos partidos e parlamentares, o clima era de grande consenso, mas com algumas ressalvas. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirmou que o novo texto constitucional não é garantia de mudanças na prática e defendeu o corte de gastos públicos e impostos. Hoje o trabalhador trabalha 3 dias por semana só para pagar imposto. Essa discussão o parlamento não faz. Se tivesse essa mudança material na nossa economia, o trabalhador trabalharia menos, recebendo mais e não a mesma coisa. Mas para cortar imposto precisa cortar gasto. E aí os deputados não querem fazer essa discussão. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, as mudanças na jornada e na escala de trabalho vão na contramão do progresso econômico. Como é que se vence na vida? É no trabalho. Querem que trabalhe pouco e ganhem a mesma coisa. Isso não existe no mundo. E eu, como tenho as minhas convicções, estou pela causa, vamos contra esta PEC tóxica, demagógica de ano eleitoral. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, afirmou que é preciso dar liberdade de escolha aos trabalhadores e empresas. A média semanal de trabalho no Brasil já são 38 horas. E isso não precisou dessa PEC. Por meio de acordos coletivos que já são feitos entre empresas e trabalhadores, não dá para resolver uma questão, criar um outro problema. Porque querem impor uma única jornada e uma única escala para todo o país. O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, rebateu os argumentos contrários à redução da jornada de trabalho. Trabalhadores e trabalhadoras não são escravos, são seres humanos, têm dignidade e são a alavanca do progresso de uma nação, são seus trabalhadores e suas trabalhadoras. Encerrada a fase de discussão, a proposta foi colocada em votação em primeiro turno. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, proclamou o resultado. Sim, 472, não 22, está aprovada em primeiro turno. Senhoras deputadas e senhores deputados, estamos em um dia histórico para o Brasil, para os trabalhadores brasileiros e para este parlamento. Acabamos de aprovar uma reforma constitucional para a vida das pessoas. Senhoras deputadas e senhores deputados, a redução da jornada não é vilã de produtividade. Trabalhadores mais descansados produzem mais. Ambientes de trabalho mais saudáveis reduzem faltas, afastamentos e rotatividade. Hoje, esta casa afirma que proteger o tempo humano é também proteger a economia, a saúde, a família e a dignidade das pessoas. Por fim, encerrando a sessão, o projeto foi colocado em votação em segundo turno. Sim, 461, não 19. Aprovada! Aprovada! A matéria vai ao Senado Federal. Assim como aconteceu na Câmara, a PEC será submetida a 2 turnos de discussão e votação no Senado. Se o texto for aprovado sem alteração no projeto da Câmara, a emenda constitucional é promulgada pela mesa das 2 casas. Se for modificada, a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
De 23 a 28 de maio, Varginha se tornou a capital de Minas Gerais com transferência oficial do governo estadual por uma semana. A solenidade que marcou o início do projeto Governo Presente no município e no sul de Minas, realizada no Teatro Municipal Capitólio, contou com o prestígio de autoridades locais, regionais, estaduais e até federais. Durante toda a semana, o governador Matheus Simões participou de eventos em Varginha e cidades vizinhas, anunciando investimentos em infraestrutura e a criação de 2 unidades do Colégio Tiradentes. Durante o fim de semana, foi instalada em Varginha a Praça de Serviços, iniciativa que oferece à população o acesso a vários serviços de órgãos da administração pública estadual. Também foram anunciados investimentos de cerca de 550 milhões de reais em obras de infraestrutura rodoviária para o sul de Minas. Nós temos algumas demandas importantes na região, falamos aqui hoje da ligação de Luminárias a São Bento do Abade, mas eu acho que a mais esperada é efetivamente a aceleração da duplicação da ligação de Varginha até a Fernão Dias. Eu já assumi um compromisso público de fazer a obra que é do Estado. O Estado tem a obrigação de fazer a obra do Trevo, é uma obra de mais de 2,5 milhões de reais, que eu já estou assumindo publicamente o compromisso de fazer, independentemente da reunião. Mas a gente tem condição de dialogar sobre a aceleração dessa duplicação e também da realização do contorno de Varginha, que é uma outra obra importante para a ligação direta com o Porto Seco. Durante a solenidade de transferência provisória da capital do estado, foi anunciada a expansão de 2 novos colégios Tiradentes da Polícia Militar para Varginha e São Lourenço. A implantação deve começar em 2027, com um período de transição de 4 anos. A gente entra numa fase de transição. Os alunos militares são os que vão ingressando a partir de janeiro do ano que vem, para a gente não prejudicar a comunidade. O aluno que não quiser ficar no Tiradentes, porque ele se torna um colégio militar, vai ter prioridade de matrícula. Eu não tenho o nome do colégio que está ali do lado do São Sebastião, mas a gente sempre escolhe uma escola que tem a menos de 1 quilômetro uma outra escola estadual com condição de receber o aluno, porque ninguém é obrigado a estudar em colégio militar. A mesma coisa com os professores que eventualmente não forem selecionados ou não quiserem ficar no colégio militar, eles todos vão ser realocados na mesma área regional. Então a gente sempre coloca o Tiradentes num local em que a gente faz essa realocação com facilidade. O período de transição é de cerca de 4 anos até a gente ter o colégio 100% sob a administração da Polícia Militar. Então, tanto para alunos, não há nenhuma preocupação, ninguém vai ser desalojado, quanto para professores. Os professores que tiverem ou precisarem ou quiserem ser transferidos, vão ser transferidos para perto. E o processo é um processo gradual, ele não acontece com nenhum tipo de mudança brusca, para a gente não perturbar o cotidiano e a vida acadêmica dos alunos. As imagens que você viu na reportagem da Rede Minas foram produzidas pela TV Princesa. Além da solenidade que marcou o início da semana em que Varginha permaneceu como capital do estado, o prefeito Leonardo Vinha Ciassi participou de mais 3 eventos com a presença do governador Matheus Simões no sul de Minas. A 65ª reunião do Conselho Empresarial do Sul de Minas, na cidade universitária do Unis, um encontro com representantes da Associação de Pastores Evangélicos de Varginha e a abertura da Expo Café em Três Pontas. Nas próximas semanas, o projeto Governo Presente estará nas cidades de Sete Lagoas, Passos, Divinópolis, Governador Valadares e Montes Claros. Hoje converso aqui com o Fernando Marinheiro, falando um pouquinho da ouvidoria municipal. Fernando, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde à população de Batatais que nos acompanha, né? Queria já agradecer à educadora por esse espaço para a gente estar podendo falar da ouvidoria. Bom, Fernando, vamos falar um pouquinho do funcionamento, né? Muita gente ainda não conhece, a gente vê muitas vezes as pessoas usando ainda mais rede social do que um canal oficial como ouvidoria. Justamente, Luciano. É importante para quem nem sabe do que se trata, né? A gente passar uma breve introdução. De certa forma é algo novo no Brasil todo, Luciano, que se a gente for ver, tem cidades que têm há 10 anos, 15 anos, mas a gente pode pegar a história de 2020 para cá, só que aí a gente junta com a pandemia também, né? Então é algo novo, né? Assim, bem efetivo em todos os municípios, com cobrança do Tribunal de Contas. E aí a ouvidoria, ela é focada justamente nesse controle do cidadão,
pessoa foi numa UBS e ela entende que não teve um bom atendimento, um serviço público que deveria ter sido de uma forma e não foi. Esse no caso da reclamação. Mas vale também para... Eu vou até dar um exemplo que eu recebi, e eu fiz um protocolo hoje de manhã. Uma cidadã fez uma sugestão do corte de praças, né, da limpeza de praças públicas em áreas industriais. E ela comentou que é muito comum, às vezes, voar pedrinhas, né, poder, às vezes, trinca um vidro de um carro. E ela apresentou formalmente, e aí a importância do que você falou, diferente da rede social. Ela apresentou formalmente essa sugestão que o município tente elaborar junto com as empresas, tente ter um diálogo com esses setores, informando o cronograma para o pessoal, pelo menos, retirar os carros, que também colabora para a própria equipe de limpeza, né? E aí a ouvidoria entra nesse caminho, né? Ela é o meio de campo entre a população e os setores. Então a gente pegou o que ela passou, formalizou, né, o texto. Nesse caso específico a gente mandou para o gabinete, porque ele envolve meio ambiente, envolve desenvolvimento econômico, mas esse é o nosso papel, intermediar o contato, né, do cidadão com o poder público. Porque também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa não sabe nem a quem recorrer dentro da administração. Olha, não sei de quem é essa função. A ouvidoria faz esse encaminhamento adequadamente. Justamente. E é importante também destacar, Luciano, que está fazendo mais ou menos um mês agora, que a própria prefeitura ela também fez uma alteração. Se as pessoas entrarem no site da prefeitura, ou colocar no Google, né, ouvidoria Batatais, vai cair no menu, né, no site da ouvidoria, no site da prefeitura, e aí lá vai ter o registro de 2024 e 2025, o histórico, né, das ações da ouvidoria, e as pessoas vão ver que teve muitas solicitações. E não que a ouvidoria não possa atender, mas, por exemplo, um pedido de catagalho, que era muito comum eu atender, não é o ideal para uma ouvidoria, é o ideal para o protocolo. Né? Então, percebendo esses gargalos, e até para poder organizar melhor, a própria prefeitura, nesse caso, encaminhou para o setor de protocolo. O que acontecia? As pessoas ligavam no almoxarifado, né? E aí não tinha protocolo, às vezes chegava muitos pedidos e se perdia no meio. Isso também garante uma transparência. Olha, eu fiz um pedido faz um mês, não é normal demorar tanto. Agora, quando liga por telefone, não lembra com quem falou, e a gente não pode jogar a culpa na pessoa também, né? Então, por isso que foi feito. Mas aí, dando esse exemplo do protocolo, mesmo que a pessoa procure a ouvidoria e não seja o canal correto, a gente faz essa orientação e encaminha, né, para os contatos. Karina parabenizando pelo trabalho, Fernando, e questionando a respeito dessa rotina, né, de interação, como é que as pessoas acessam mais, né, via mensagem, ligação, né, como é que é feita a maioria dos atendimentos? Olá, Karina. A maioria dos atendimentos, assim, absoluta, WhatsApp. Né, o nosso número é o 16 99998 5462. Mas, como eu comento aqui, o mais fácil é a pessoa entrar no Google e colocar a ouvidoria Batatais, que sempre aparece. Né? Por que eu falo que o WhatsApp é o mais fácil? Muitas vezes, como o Luciano aqui bem disse, as pessoas têm uma certa dificuldade até para saber exatamente o que ela quer se expressar. E no WhatsApp, eu também aceito mensagem de áudio, né, que a pessoa consegue se expressar melhor, explicar. Né? Além disso, a gente aceita e-mail, né, que é o ouvidoria@batatais.sp.gov.br. E Batatais faz parte da rede de ouvidorias do Fala BR, que é regida pelo governo federal. Né? A pessoa procurando por ouvidoria Batatais no Google, no site da prefeitura, lá vai ter um link que joga direto para a cidade. Né? Mas também ela mandando mensagem no WhatsApp e por qualquer motivo preferindo fazer pelo sistema direto, a gente manda um link também. Muito bom. E de fato isso, né? Porque quando a gente pensa no público, é o público mais amplo possível. Não é? E muitas vezes a pessoa tem dificuldade com o texto, o áudio facilita, enfim, né? Ter a maior gama de possibilidades faz com que o serviço funcione melhor. Quando eu assumi, Luciano, eu percebi que o jeito que o serviço ele corria, e até com os cursos que a gente vai fazendo, vai se aprimorando,
como que a gente poderia atender melhor o cidadão e o que é muito pregado hoje, uma linguagem cidadã e acessível. Então não adianta eu usar um juridiquês, usar termos complicados para as pessoas entenderem. A gente até pode escrever num documento formal, mas na hora do atendimento é muito melhor que a pessoa consiga se expressar, e por isso que eu falo do áudio. E aqui eu acabei esquecendo de complementar o que a Karina perguntou. Telefone a gente não atende. Por qual motivo? Porque, igual agora, né, eu estou aqui. Se a pessoa liga, não vou atender, não tenho como. E também, às vezes, no telefone, a pessoa pode falar uma coisa e na hora a gente entende errado a informação. E eu não consigo retornar nisso. No WhatsApp eu tenho ali o histórico da conversa, o histórico do áudio, né? E até mesmo o seguinte, vamos dar o exemplo aqui da Karina, que ela quer fazer uma reclamação da saúde, como a gente comentou, dando um exemplo. Ela me manda, e aí para ficar melhor, eu devolvo para a pessoa e falo, você concorda? É isso? Então fica uma interação bacana, passa confiança para a pessoa, né? Ela consegue ver que o que ela passou realmente foi analisado, que é uma coisa que a gente vê que tem muita queixa. Às vezes a pessoa ela não se sente ouvida, como diz até o próprio nome de ouvidoria. E esse é um dos nossos pilares para o atendimento. Muito bom. E, inclusive, de fazer essa ponte, né? Porque às vezes é isso, olha, às vezes é uma reclamação, mas que, olha, eu não consigo ajudar porque é o protocolo, não é um protocolo municipal, por exemplo, mas é um protocolo do SUS, vamos pensar assim, né? Mas pelo menos de dar essa atenção, explicar que é assim que funciona, ajuda. Né? A gente já teve casos assim, eu posso dar um exemplo bem rápido, a pessoa questionando falta de medicamentos. E para a população, ela não está errada, está faltando medicamento. Mas aí a gente, com toda a sensibilidade, com toda a facilidade, mas explicar. Até tal parte, era medicamento, sim, de responsabilidade do município. Só que alguns, que eram os medicamentos que estavam faltando, que a pessoa foi comentar, eram do Estado, que são disponibilizados na farmácia municipal para facilitar o acesso. Que, por exemplo, eu por muito tempo fiz tratamento no Hospital das Clínicas e a gente tinha que ir até Ribeirão Preto buscar o medicamento. Então não é uma coisa que sempre teve. Hoje não, hoje eu vou na farmácia municipal e retiro lá. Então às vezes a pessoa ela tem essa confusão de estar faltando medicamento, ser culpa da prefeitura. E aí nisso sim, a gente faz todo esse filtro, toda essa explicação, que o importante é que a pessoa, talvez nem sempre ela vai conseguir aquilo que ela quer, mas ela não pode deixar de ser assistida, ela não pode deixar de ser atendida. Muito bom. Também com relação da reclamação, não é, que também é um papel aí da ouvidoria e que o Anderson coloca aqui, não é? Quando se faz, né, esse perfil, ele já é encaminhado direto para a secretaria, que responde direto para você ou para a pessoa? Depende do tipo da reclamação, né? Porque às vezes a gente tem alguns casos mais complexos. Mas, em resumo, a gente encaminha para a secretaria, né? É analisado o que é o teor, quando é algo mais simples, e depois a gente devolve, né, para a pessoa. Eu faço esse filtro. Por quê? Como a gente comentou, às vezes não por mau gosto, vamos assim dizer, mas as secretarias elas respondem com termos muito técnicos, muito complicados, né, que se eu devolvo para uma pessoa que não tem um conhecimento específico, às vezes, da área, ela não vai conseguir entender. Então, a ouvidoria ela faz uma tradução, vamos assim dizer, né, do que foi encaminhado e faz essa ponte. Porque é bacana também pensar nisso, né? Porque tudo isso vai gerando toda uma estrutura de registro. Sim. E como a gente fala, né? Olha, às vezes a reclamação não é do serviço, mas, por exemplo, é uma reclamação do profissional. E se isso fica registrado, olha, tem uma reclamação recorrente a respeito do mesmo profissional. Então, de fato, você pode cobrar de maneira mais efetiva. A gente faz isso, Luciano, quando é um caso... vamos dar um exemplo aqui de um atendimento de um profissional, não vamos nem falar de médico, mas vamos supor, tive um problema numa recepção da farmácia, né? E aí a gente percebe que sempre foi com a mesma pessoa. Não estamos falando aqui que o funcionário é culpado, mas aparentemente a gente consegue perceber que há alguma coisa ali. Então a gente passa esse histórico, por exemplo, aí vai... as pessoas que já fizeram registro, algumas vão verificar que vai aparecer observações da ouvidoria, né? Porque a gente faz questão de dividir isso. Quando é o relato do manifestante, aí a ouvidoria não emite opinião, mas quando tem algo a acrescentar,
Então a gente coloca separado no texto observações. Então coloca como foi falado. Já houve 3 registros anteriores, observamos que esse relato é parecido com outro que já foi feito, e assim vai. Esse é o papel da ouvidoria também. Perfeito. Porque também é interessante isso, né? Porque às vezes o problema ali é pontual, ocorreu uma única vez. Outras vezes não, outras vezes é recorrente, né? Sim. E a gente está aqui falando muito de reclamação, né? Apesar que a gente também não comentou de denúncia, mas tem um outro ponto, Luciano, que eu acho que é tão importante quanto, e eu não havia comentado, que são elogios. E por que eu falo dos elogios? Porque a gente está muito acostumado a reclamar. Sim. Tudo é ruim, nada presta, nada serve. Só que o elogio também é importante para a gente entender aonde que foi acertado e aonde que, se um lugar deu certo, como que a gente pode replicar, melhorar. E a ouvidoria também é o canal para formalizar esses elogios. E por que eu faço questão da palavra formalizar? Como você disse, as pessoas comentam na internet, mas o comentário por si só, é claro que ele é importante, a gente lê, mas ele não tem uma validade para fins, por exemplo, de relatório, para fins de estatísticas, até mesmo para fins de criar uma política pública. Que, por exemplo, se eu tenho um caso, aqui eu vou até falar, eu acredito que eu posso comentar, né, mas eu tive um caso de uma funcionária do setor de finanças que ela recebeu diversos elogios, né, e aí a gente consegue perceber um padrão, né, do que está acontecendo. E aí, numa reunião, por exemplo, com o gabinete, com o próprio secretário de Finanças, a gente consegue chegar e falar, olha, aqui está funcionando. Em compensação, a gente teve uma reclamação que fala justamente o contrário, a gente não pode alinhar, e aí por isso que é importante a formalização, seja da denúncia, seja da reclamação, seja do elogio, né, porque senão a gente reclama na internet e fica no vento. E aí você citou a questão dos elogios, né, e a Bianca colocando, né, a dificuldade muitas vezes que as pessoas têm de fato de elogiar, né, e mais ainda de registrar isso. Como é que é ver quando esses elogios aparecem, Fernando? Então, Luciano, aqui eu vou fazer uma meia-culpa, né? Isso é uma questão, como eu comentei, que a ouvidoria é uma política pública nova, e nos cursos que eu venho realizando, as experiências que eu venho pesquisando fora, teve algumas ouvidorias do país que elas até fizeram ações, indo nas praças, colhendo esse tipo de informação, e aqui talvez é uma questão da gente parar para pensar de fazer algo assim. Porque é uma cultura, né? Não adianta a gente simplesmente falar que está disponível, esperar e não agir. Então aqui eu acho que eu carrego um pouco de culpa, acho que a administração pública como um todo, né? Isso é algo que a gente tem que vir melhorando ao longo do tempo. Coincidentemente, antes de trabalhar na ouvidoria, eu trabalhava no PROCON, e eu fui reparar, eu era um dos poucos funcionários elogiados. Eu acho que não tinha 5 elogios na prefeitura toda, formalizado, de atendimento. Acho que hoje deve ter uns 30, que é muito pouco também, se a gente for analisar, né? Ainda mais comparado com reclamações, etc. Mas é algo interessante, porque eu vi uma funcionária que recebeu o elogio e muda o dia da pessoa, né? Às vezes teve gente que xingou, o atendimento está complicado, o dia está difícil. E quando chega um elogio, parece que sim, tudo melhora também. E vale para todos, né? Eu tenho certeza aqui que quem está nos acompanhando já teve algum funcionário que a pessoa se sentiu super bem, que atendeu e que às vezes também não sabia por onde agir, né? Por onde fazer esse registro, né? Então, assim, saibam que a ouvidoria é esse canal, né? Que queira fazer que a sua mensagem chegue a essa pessoa, que ela saiba que o serviço dela mudou o seu dia, que foi exemplar, pode ser feita essa formalização. Muito bom. E é até bacana isso, né? Porque aí a gente começa, de fato, a valorizar, né, esses profissionais que se destacam, que atendem bem, etc. E até para ter essa troca de experiências, né? O que o sujeito está fazendo, que está dando certo, que a gente pode ampliar isso para os outros. Aqui assim, né, para não poder falar muito de outros funcionários e esquecer outros, eu vou comentar da minha época quando eu estava no PROCON. Né? Então, teve muitas pessoas que me falaram justamente do tipo do atendimento.
olha, Fernando, você me explicava muito de forma simples. E PROCON é complicado, porque a gente tem que falar linguagem quase que peça de advogado, né? Falar de direito do consumidor, falar de disputa contra a empresa. Então é muito difícil, às vezes, a gente ter que traduzir a lei para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu atendia muitas pessoas que eram idosas, que tinha algumas que não tinham nem celular direito, então eu tinha que passar a mensagem para o neto, para o filho que ia passar para ela, né? Então eu poderia simplesmente copiar e colar a resposta? Sim. Era minha obrigação? Sim. Era só isso que eu tinha que fazer, né? Eu ganhei a mais por fazer isso? Não, não ganhei a mais. Na verdade, eu perdi mais tempo, né? Ao pé da letra. Mas é importante, porque e se fosse eu do outro lado? E se fosse a minha mãe passando por isso? Porque assim, eu moro aqui, minhas filhas moram aqui, minha família mora aqui, e a gente que serve, e aqui eu estou falando no meu nome, mas todos os servidores municipais, a gente quer entregar o melhor. É claro que algumas vezes os servidores podem errar, é claro que a população às vezes pode estar num dia e falar de forma mais nervosa, às vezes acontece, né? Todos somos humanos. Mas esse é o objetivo, né? A ouvidoria está aqui para mediar, para ouvir as pessoas, para procurar soluções, para que as pessoas possam reclamar, mas também ver como que a gente pode, não só reclamar por reclamar, como que a gente pode melhorar o serviço, como que a gente pode buscar novas soluções. Exato, né? Porque justamente isso, né? O papel da ouvidoria é aprimorar o serviço público. Não é uma estrutura punitiva, de perseguição, porque muitas vezes se tem essa imagem equivocada do trabalho da estrutura. Eu tive até um caso, Luciano, e assim, vou falar na medida aqui do possível, sem ferir sem expor nenhum dado, mas eu tive uma reclamação do meu pai. E aí, nossa, quando aconteceu eu fiquei até preocupado. Como que eu coloco isso? Porque aí vão pensar justamente isso. Poxa, está usando... Primeiro parágrafo que eu coloquei foi... eu até usei a palavra o juridiquês que a gente fala. Trata-se do meu genitor. Coloquei assim. Peço que seja analisado de forma imparcial. Porque senão, às vezes, quem receberia ia estar pensando, tá usando do cargo, né? Mas eu também não podia deixar de atender meu pai. Eu não podia também ir lá e usar do cargo para... Então, eu mesmo fiquei numa saia justa, né? E é isso, né? Então, a gente fez um registro, fez a análise do que foi feito, foi uma reclamação contra um atendimento, passou nesse caso aqui, dando um exemplo, foi no UBS, passou pela gerência da UBS, passou pela funcionária fazendo as ponderações dela. Eu tive que fazer essa análise e depois eu ainda coloquei quais foram as providências tomadas. Então eu estou dando esse exemplo que o mesmo atendimento que foi feito para o meu pai, né, e vale para todos, né? Todas as pessoas que fazem o registro na ouvidoria, elas recebem essa resposta no mesmo formato, detalhada. E também pode ocorrer do seguinte, mas eu não entendi ou... faltou alguma coisa, a gente pode reabrir o processo, verificar, não tem problema. É justamente isso. Para as pessoas, às vezes, é muito difícil ela ter esse canal, né? E hoje está aqui, né, no celular, no WhatsApp, com facilidade. E de fato, né? E a gente tem que lembrar, gente, que a estrutura é humana, né? Então, o que acaba acontecendo, muitas vezes a pessoa não está num bom dia, né? A gente passa por isso, né? Então, às vezes acontece, né? Então, de fato, né, esse diálogo, poder ter essa estrutura, né, de informação é importante e mais do que isso, às vezes independe daquela pessoa, né? A gente tem falado muito da questão da saúde, né? Mas a saúde tem toda a questão de encaminhamento de uma estrutura que é maior do que o município, né? Então, olha, depende de um encaminhamento e depende de vaga na região, né? Então, olha, se faz a parte local, mas quando entra na parte regional ou estadual, você fica de mãos atadas. Justamente. E aí a gente faz isso. Então, tem alguns casos que é encaminhamento para hospital seja para o HC, seja para outros, e se colocando agora no papel da pessoa. Poxa, faz 1 ano que eu espero, eu não estou conseguindo o acesso a essa informação. E às vezes a pessoa errou. Ela não procurou no local correto, mas ela não pode ser punida por isso. Então, se ela procura, né, a ouvidoria, relata o caso dela,
a gente ajuda nesse ponto, né? Então, dando um exemplo de um caso, a pessoa precisa desse encaminhamento, a gente formaliza, abre-se o questionamento para a unidade. Então, o pessoal busca pelo menos dar um resumo. Olha, senhor, senhora, a gente verificou aqui seu pedido, ele se encontra com a Secretaria de Estado, né? Então, dando um exemplo aqui, eu até comentei do meu pai, ele passou por transplante, né? Então, eu queria que o transplante dele saísse no outro dia. Demorou bastante, né? Teve dias que a gente achou que não ia sair. É claro que quem está passando na pele, a gente sempre quer o melhor para os nossos entes, mas é importante ter saber que tem esse canal. A maioria não usa, e a gente sempre espera até que não precise usar, né? Mas precisando, o canal está lá à disposição. Fernando Maria Eduarda aqui perguntando, né? Você falou a respeito do WhatsApp, né? O WhatsApp é 24 horas. Como é que é isso, né? Chega, isso é processado no horário do expediente, como é que funciona? Porque eu acredito que chegue a qualquer horário, como ela coloca aqui, né? Vou confessar uma coisa que eu faço fora de horário. Um pouco por causa do espírito que eu comentei, né? De querer sempre estar atendendo o próximo. Então, e eu faço até como uma questão de compensação. Eu estou aqui agora e provavelmente alguém mandou mensagem e eu não atendi, né? E às vezes a gente está participando de uma reunião. Então, assim, sendo possível, eu tendo um tempo livre, eu respondo. Então, já teve gente que já recebeu mensagem minha às 6, 7, 8 horas da noite. Não é raro eu estar respondendo pessoas antes das 6 da manhã, que é quando eu acordo, e eu vejo, inclusive tem gente que me manda mensagem nesse horário, está lá às 5:30 da manhã, tem gente me mandando mensagem, e tem pessoas que até se surpreendem quando eu respondo na hora, né? Então, assim, eu não posso prometer, é claro, né? Porque já chegou a ter dia de ter problema no sistema e a gente ficar um dia sem atender. Mas por isso que eu reforço que o WhatsApp é o melhor canal. Porque se a pessoa liga, ela ligou, não atendeu, morreu. Já no WhatsApp, fica o registro ali, né? E, mas vocês não viram a mensagem, a pessoa pode mandar uma mensagem de novo cobrando. Fala assim, gente, vocês esqueceram de mim, né? Que pode ocorrer, como você falou, né? Erros acontecem. Então, assim, normalmente a gente atende no horário comercial. Né? Mas sendo possível, às vezes é uma dúvida simples e no final de semana eu estou no computador, poxa, eu não vou deixar a pessoa esperando sexta, sábado e domingo para na segunda, quer dizer, dá quase que 4 dias. Né? Então, sempre que possível, Maria Eduarda, né, a gente procura responder às pessoas. Mas, no geral, horário comercial. Muito bom. Quando a questão é mais séria, né, porque a gente falou da questão das denúncias, etc., a ouvidoria, de novo, né, e é a pergunta do Felipe, ela encaminha, né, quem toma as decisões, apura e etc., não é exclusivamente a ouvidoria. Na verdade, a ouvidoria não apura nada. Né? Agora, explicando um pouquinho mais detalhado, né, a gente tem a corregedoria, quando são questões, né, internas de funcionários. Dependendo do caso, pode ser uma questão que também envolve a procuradoria, às vezes é uma reclamação que fica só na questão administrativa das secretarias, né? O máximo que a ouvidoria faz é uma análise prévia do caso, né? Então, o que seria isso? Às vezes a pessoa ela faz uma reclamação e ela não sabe se expressar, como a gente comentou aqui, ou o que eu tinha comentado antes do histórico, mas não cabe a mim fazer um juízo de valor de, por exemplo, eu quero reclamar do funcionário Fernando porque ele faz um mau atendimento, né? Então, se eu escrever isso, vai ser com as palavras da pessoa, né? Então, a ouvidoria ela serve justamente para isso, para garantir que a mensagem da pessoa seja formalizada e recebida. Agora, como que vai ser esse trâmite? Então, vamos falar aqui de um processo administrativo ou de uma sindicância. Vamos pensar num caso de um funcionário uma denúncia que ele roubou algo de um local de trabalho, né? Então, aí isso vai ser feito pela corregedoria. Então, aí tem uma investigação. Ela pode ser só na questão administrativa, mas dependendo do que for, pode ser também criminal, tem que ter um boletim de ocorrência. Mas a ouvidoria ela serve para garantir que isso vai chegar, né? Que foi o que a gente falou no início aqui da entrevista. Falar na internet
fica na internet às vezes, né? Não chega em lugar nenhum, não formaliza. Então, o principal objetivo da ouvidoria, nesse caso da denúncia, é garantir a formalidade. Perfeito. E é interessante as pessoas também entenderem esse trâmite, né? Porque às vezes também direciona a uma agilidade ou uma atuação que não cabe à ouvidoria. Justamente. Mas aí a gente explica, né? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, que a ouvidoria, quando as pessoas procuram o WhatsApp ou no site que eu comentei, tem o Fala BR. O Fala BR ele permite uma opção que chama denúncia 100% anônima. Ela é considerado comunicação pelo governo federal. E aí essa comunicação, a pessoa pode escrever tudo, desde barbaridades que já ocorreu, né? Ou ela pode fazer até algo sério, né? Por exemplo, eu quero denunciar que o chefe do setor tal está fazendo alguma coisa. O que ocorre nessa comunicação 100% anônima? É como o nome diz, a gente não sabe absolutamente nada de quem registrou. E a pessoa que faz o registro, ela não recebe nem o comprovante do protocolo, né? Então, assim, ela mandou e sumiu, acabou. Nesses casos, a ouvidoria faz uma análise prévia. Então, por exemplo, uma denúncia que, na verdade, não é denúncia, que a pessoa está xingando um funcionário, né? Então, a gente vai lá e faz essa análise. Olha, apesar de reconhecer quem que é o funcionário, de ter a identificação, não se trata de denúncia formal, por isso a gente encaminha para arquivamento. Esse caso a ouvidoria faz, vamos chamar de triagem. Agora, a pessoa fez uma reclamação contra um funcionário e pede providências, não é a ouvidoria que toma. Ela não vai punir o funcionário, inclusive ela também não vai dar parabéns para o funcionário. Ela vai encaminhar para o setor, que aí sim esse setor vai dar a ciência para o funcionário. Perfeito. Então, é bacana entender o funcionamento, porque a gente vê isso, né? Como funciona com transparência, com imparcialidade, não é? De fato, para que as coisas funcionem como devem, né? Sim. E aí eu vou pegar até um gancho aqui de um fato novo, Luciano, que acho que os pais aqui, a maioria devem ter assinado nas escolas dos seus filhos o ECA digital, né? E qual que é essa relação com a ouvidoria? Dando um exemplo aqui de um caso que foi um uso indevido da imagem do filho, né? Porque a ouvidoria, eu também acumulo a questão da proteção de dados. Então, se a pessoa tem algum questionamento do uso de dados dentro do serviço público, ela pode me acionar, né, através da ouvidoria e falar, por exemplo, olha, eu acionei, eu fiz uma autorização, só que a autorização ela previa só uma coisa. E eu estou vendo que estão usando de forma indevida. Então, eu estou acionando a ouvidoria para que seja verificado isso. Um exemplo, né? Então, às vezes, a gente fala muito de reclamação de serviço, mas vale para diversas outras questões. Inclusive, também, né, para a própria lei de acesso à informação. A pessoa quer ter acesso a alguma informação que ela entende que seria necessária, está disponível e não está, ou ela não encontrou e a gente pode indicar, a ouvidoria também cuida disso. Perfeito. Fernando, gratidão, né, pela presença, por trazer tantos esclarecimentos. Fica sempre aqui o convite e a gente espera que cada vez mais as pessoas optem pelo caminho formal aí, né, acionem a ouvidoria ao invés das redes sociais, e fica aqui sempre o convite aqui para interagir conosco. Luciano, eu agradeço demais a você, a TV Educadora, a todos que nos acompanharam até agora, porque assim, eu comentei numa outra vez que eu tive aqui, eu sou uma pessoa que sempre defendi uma ideia de ouvidoria e, ao mesmo tempo, eu nunca sonhei que estaria trabalhando na ouvidoria, né? Então, eu tive o prazer de ter feito concurso, né, prestado, trabalhado, e depois recebi o convite para estar, né, à frente da ouvidoria e hoje está podendo melhorar cada vez mais esse serviço, né? Por fim, a gente sabe que a prefeitura como um todo, a gente tem sempre gargalos, a gente sempre vai ter desafios a ser superados, e a ouvidoria tem esse papel, que as pessoas nos ajudem a identificar esses problemas, a identificar também as soluções aonde está dando certo, e que a gente possa, um passo de cada vez, ir melhorando a cidade de Batatais. No final da tarde de ontem, a Fundação Cultural do município de Varginha emitiu uma nota oficial para esclarecer que a TV Princesa, que deixou de ter um canal analógico em 30 de junho do ano passado, mas permaneceu como um canal na internet, não será fechada.
No comunicado, a Fundação Cultural ratifica a importância da emissora como um veículo de comunicação oficial do município e que pretende realizar melhorias com a modernização do canal. A tradicional Escola Crescer está comemorando aniversário e a Ângela Gini, proprietária da escola, fala desse momento de comemoração. Eu fico sempre pensando como foi que nós conseguimos. O meu pensamento é sempre esse. Quando eu olho tudo que já foi feito, por todas as pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que já se foram. Eu já tive professores que faleceram, eu já tive ex-alunos que faleceram e que não são só alegrias, né? Mas são pessoas que participaram da escola e ajudaram a escola a ser o que é. Então é um momento sempre de reflexão. Eu tenho professores aqui que estão comigo praticamente desde o começo. Tem professores que já vieram, já saíram e voltaram a trabalhar comigo. E que são aqueles que saem pela porta da frente sempre, né? Que fazem o certo, saiu porque precisava sair, voltou porque precisava voltar. E porque gosta de estar aqui. Então, para mim, é muito importante esse relacionamento humano. Não só com os funcionários, mas com os alunos, as pessoas que participam aqui. O relacionamento da gente transcende a escola. Isso é muito legal. Como a gente disse, a escola cresceu muito, mas acho que a mente fica sempre borbulhando, pensando no que de novidade, no que de melhor pode trazer. Nós temos uma veia artística na escola, né? Então, todos os anos é um desafio fazer uma coisa melhor do que foi o ano passado, trabalhar coisas que são necessárias desenvolver e nada melhor do que a arte para isso. Então, assim, nós temos esse DNA artístico, né? Então, nós temos uma aparente informalidade, mas para quem conhece a escola sabe que não tem nada de informal, nada de não convencional. A gente tem aquela parte convencional. Que é muito importante. Sabe, a educação, né, que vem já de casa, mas é reforçada por nós. Bom, e uma reflexão aí para esses 33 anos? Gente, é uma luta. Então a reflexão que eu faço é assim: eu consegui chegar até aqui e espero que isso seja refletido em tudo que a gente ensina aqui dentro. Então, quando eu vejo um médico, uma dentista, um ator, um administrador de empresas, um advogado, que já passaram por aqui, isso me enche o coração de alegria. Pessoas competentes naquilo que fazem, mas principalmente humanos, né? E, assim, eu já tenho filhos de ex-alunos. Então, quer dizer que o nosso trabalho também é reconhecido pelos próprios ex-alunos, né? Então, assim, é muito gratificante ver que isso retorna para a gente de uma maneira tão positiva. Um beijo a todos os meus alunos, aos meus ex-alunos, aos meus queridos, né? Aqueles todos que eu brigo sempre, a todos os professores que estão aqui, aqueles que já saíram, mas que deixaram saudade. Então eu desejo a todas as famílias que deixaram seus tesouros conosco e que ainda deixam. O projeto NUAP estará promovendo evento neste domingo. Bianca Guissardi, professora de balé, traz todos os detalhes. Acompanhe. Nós temos a 5ª mostra aberta do NUAP Batatais, que acontecerá no próximo domingo. Bom, e o que é essa 5ª mostra? O que vai conter nela? Bom, a 5ª mostra, ela tem aí como objetivo contextualizar o Dia da Família. Então, nós comemoramos o Dia de Quem Cuida de Mim, né? Todas as famílias são especiais e importantes da maneira como elas são organizadas, então nós vamos comemorar esse dia no próximo domingo, dia 31, com apresentações temáticas. Dessa vez será o circo que nós vamos trazer nas apresentações de balé e mestre sala e porta-bandeira também.
E onde vai acontecer essa amostra? Na Praça Dom Bosco, é um local aberto, né? A Prefeitura tem todo um incentivo, a Secretaria de Cultura, para a gente levar para outros lugares abertos, a cultura da nossa cidade. Que legal. E como é que é? A partir de que horário? É aberto, não tem custo nenhum? Como que vai ser? Apresentação gratuita no domingo, a partir das 4 horas, sem custo nenhum. E também, né, você disse que nesta quarta-feira, dia 27, a NUAP completa aniversário. Isso, dia 27, agora de maio, nós estamos completando 19 anos como ponto de cultura da nossa cidade, levando arte e transformando a vida de crianças e adolescentes. E a gente segue acompanhando toda a cerimônia de inauguração do novo hospital estadual lá em Franca. Quem fez o uso da palavra agora há pouco foi o prefeito lá de Franca, Alexandre Ferreira, e a gente segue acompanhando na expectativa de que o governador faça uso dessa palavra a qualquer momento. O governador está aqui, né, sentado ali ao lado do André do Prado, é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e inclusive é o André do Prado que vai fazer o uso da palavra agora. Então pode abrir o microfone, vamos ver o que o André está falando na inauguração do Hospital Estadual lá em Franca. Prefeito Alexandre, é só na sola da bota e na palma da mão para a gente aguentar, poder fazer esse discurso, essas palavras que a gente quer passar aqui para vocês agora. Então quero começar desejando uma boa tarde a todos os presentes, já começar agradecendo. É impossível vir para Franca e não ganhar um calçado, né? Já ganhei um calçado da doutora Graciela, um sapato lindo, o governador também já ganhou ali, e eu ganhei do Leandro aqui também, ó, esse sapatinho lindo para minha filha de 8 meses, ó, princesa que ela vai ficar. Então, muito obrigado. Bem, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, falando então na inauguração do Hospital Estadual lá de Franca, fazendo uma referência, né, ao calçado de Franca, enfim, citando ali que inclusive o governador foi presenteado também com o calçado lá da cidade. Então a gente traz na segunda edição do nosso jornal a fala do governador na inauguração desse Hospital Estadual lá em Franca, que vem para trazer um grande alívio lá para Franca, para todo o entorno que estava sofrendo bastante com essa questão de falta de leitos, principalmente de internação. Boa noite para o pessoal de Golvelândia acompanhando a gente. Muito obrigado lá para Minéria Mendonça, está nos assistindo, né? Assistindo a nossa TV, o Ivan também. Grande abraço para todos vocês aí. Boa noite para Kênia Ramos, Noilton Freitas, Divino Oliveira, Cláudia Macedo, Gerson Damião, Eurípides Rezende, Tony Gonçalves, Denise Soares, Sinomar Vieira, Kênia Ramos, todo mundo, né, aqui ligado no nosso programa. Muito obrigado. São 18 horas mais 9 minutos, 18h09. Quero mandar boa noite também para o Ricardo Alves, acompanhando a programação da nossa TV. Muito obrigado, viu? A gente começa destacando eleições nas escolas municipais essa semana, né? Em 5 unidades da rede municipal de ensino não haverá eleição. São elas: Raio de Sol, Márcio Ribeiro, Zé Ursani e Custódio Antônio Cabral, na região do Salgado, porque nessas unidades nenhum candidato, né, nenhuma pessoa se cadastrou para se candidatar. E na Escola Canaã, por ser militarizada, lá é um policial militar quem faz essa função, é designado para fazer essa função de diretor. As escolas onde haverá eleição são as seguintes: Escola Maria Inês, chapa única, diretora Adriana Rosa Ribeiro Siqueira, vice-diretora Esther Coelho da Silva. Na Escola Rural João Antônio Barbosa, no povoado do Tocozinho, 2 chapas. Chapa 1, diretor Donizete Aparecido de Melo, chapa 2, diretora Tereza Cristina Gomes Oliveira. Na Escola Municipal Antônio Sabino Tomé, na região do Castelo, também 2 chapas. Chapa 1, diretor Leonário Campos Moraes, chapa 2, diretora Loana Martins de Souza. Na Escola Municipal Doutora Ataídes Freitas Silveira, 2 chapas. A chapa 1, diretora Leânia Domingues da Silva, chapa 2, diretora Vânia Aparecida de Freitas Castro, vice Suziane Silva Garcia. Escola Municipal Noturna, chapa única, diretora Marciela Tibúrcio Costa, vice João Batista de Gouveia. Na Escola Vicente Fernandes da Silva Neto, chapa única, diretora Elizabeth Rodrigues, vice Ellen Munique Marques Duarte. No CIMEI Marconzinho, também chapa única. A candidata a diretora é Rosa Maria Ferreira e a vice Ivone Antônia Borges. No CIMEI Nossa Senhora da Abadia, diretora Jaqueline Souza Borges Guimarães, vice Cibele Aparecida de Almeida Campos, lá também é chapa única. Assim como também
no CIMEIS Marcos Alves Magalhães, onde a candidata é Aida Caetano de Oliveira, no CIMEIS Serafim Júnior, diretora Iula Patrícia Silveira Silva, e na escola Polo Lino Gedeão, na região da Inhumas, chapa única, diretor Diego de Souza Guiar. Vice é a professora Iusa Divina Gonçalves da Silva. Prorrogado até a próxima sexta-feira, o prazo para limpeza de terrenos baldios sem a aplicação de multas. A princípio, o prazo terminaria semana passada, mas foi estendido até sexta-feira dessa semana. Findado esse prazo, a Prefeitura vai multar quem não tiver feito a limpeza. E o valor da multa é caro, R$ 216. Além dessa multa, a Prefeitura vai fazer a limpeza do terreno de quem não fizer por conta própria e vai cobrar também. Só para se ter uma ideia, um terreno de 250 metros quadrados, que a gente está usando como exemplo, um lote aí de 10 por 25, além da multa de R$ 216, vai pagar R$ 162,50 pela roçagem. E aí vai pagar R$ 32 para a retirada de cada metro cúbico de entulho. Ou seja, vai pagar mais de R$ 400, bem mais caro do que fazer a limpeza aí do seu próprio quintal. A sede da Prefeitura de Quirinópolis tem um novo horário de atendimento ao público a partir de hoje. Até o dia 4 de fevereiro, a Prefeitura só abre as portas ao público das 13 às 17 horas. Entretanto, haverá expediente interno também no período da manhã, com a presença obrigatória de todos os servidores, mas para atendimento ao público só no período da tarde. De acordo com a Prefeitura, o novo horário visa promover a organização interna de cada setor no encerramento do exercício. Muita gente, muita mesmo, não levou os animais de estimação para serem vacinados contra a raiva canina. E é tão importante, muitas pessoas têm os animais de estimação, falam que gostam dos animais, mas não cuidam da maneira correta. É importante vacinar, oportunidades não faltam. Várias campanhas foram realizadas ao longo deste ano. A Funasa disponibiliza a vacina diariamente, mesmo assim muitas pessoas não têm levado seus animais para vacinar. Desde a semana passada, uma equipe da Secretaria da Saúde está percorrendo os bairros da cidade levando a vacina. Na semana passada foram visitados os bairros Residencial Viena, bairro Alexandrina, bairro Tunico, bairro São Francisco, Rio das Pedras, Flamboyant, Bom Jesus, Joaquim Quirino, Morumbi, Vitória, Talismã e Primavera. Hoje, as equipes percorreram os bairros Capelinha, Santana, Promissão e Cadeia. Amanhã, Municipal, São Francisco e Centro. No dia 28, Alvorada 1 e 2 e Chico Junqueira. No dia 29, que vai ser na quinta-feira, bairros Pedro Cardoso e Santa Clara. E no dia 30, sexta-feira, bairros Tunico Bento e Portal do Lago. Se você não conseguir vacinar, quando a equipe estiver passando aí perto da sua casa, vá lá na Funasa, leve o seu animalzinho de estimação, de repente ele é bravo, vá lá na Funasa, leva uma vasilha não transparente, com gelo, porque você leva a vacina para aplicar aí na sua casa. 18 horas 15 minutos, boa noite para o pessoal que está na sintonia aqui do nosso programa, Selma Pereira, também a Francisca Lidiane, dê um alô para o Citrino e a Lidiane, é isso? Um abraço, muito obrigado. Elza Dias, Francisca, também acompanhando a gente, é lá do bairro Santa Clara. O Noilton também, vamos lá pessoal, vamos compartilhar, dar like. Abraço aí para o Noilton, todo o pessoal do Cantinho do Valtim, no Lago Sol Poente, muito obrigado pela audiência, pela parceria também. Maria Aparecida, Elza Dias, na minha porta não passou, está dizendo ela, a Francisca Lidiane também acompanhando a gente, muito obrigado aí pela audiência. 18h15, vou falar agora de leilão em prol do Hospital de Câncer de Barretos. Foi sábado, o 7º leilão Direito de Viver, que aconteceu lá no Tatersal do Clube de Amigos Leilões, na Via Leocádio de Souza Reis. Além do gado de leilão, além do leilão de gado, foram leiloadas também inúmeras prendas e vendidos doces e outros produtos. O evento foi no Clube de Amigos Leilões. As promoções renderam R$ 151.124. Só o leilão rendeu mais de R$ 120 mil. Os organizadores fizeram um balanço positivo do evento e agradeceram a todos que participaram. Foi muito gratificante, Está dentro da expectativa que nós esperava. O ano passado a gente arrecadamos R$ 146 mil e esse ano a gente passamos dos 123 mil reais. Então a expectativa é muito boa, o povo que ajuda, o povo que
participa teve presente, né, Elias? O almoço começou meio fraco, mas eu acho que até foi por uma questão assim, de outras festas que teve, né, que chocou o mesmo dia. Mas no decorrer do dia, durante o leilão, o pessoal foi chegando e, graças a Deus, cumpriu a expectativa, né? Nós juntamos lá quase 115 cabeças de animais, né? E muitas prendas que a população de Quirinópolis, as empresas, os empresários ajudaram. E para mim, eu estou muito satisfeito, estou muito gratificante, Elisa. Eu acho que a gente tem que ser realista. Nós passamos por uma crise, o país passamos por uma crise, né? Eu acredito que foi tudo dentro do que nós esperava, até mais um pouquinho que a gente pensava. Além do leilão de gado e de prenda, houve também venda de doces, de outros produtos também, né? Muito bem, Elisa. Você vê lá, né, aquela venda de doces lá, o Jorge e a Alda, quero até agradecer eles pelo trabalho deles, que eles arrecadaram quase 6 mil reais em doces, né? Que é um trabalho muito gratificante. Teve o bazar também de roupas usadas, né, que deu 664 reais. E o almoço que totalizou 2.800 e pouco, o bar 4.614. Então, assim, foi muito gratificante. Quero agradecer especialmente ao nosso grupo, Elias, que vamos formalizar agora esse grupo. O grupo chama Unidos para Salvar Vida, um grupo que fortaleceu muito nesse leilão. Muita gente que veio, que participou, e estamos fortalecendo o grupo. Não vamos ser uma associação, vamos ser um grupo de voluntários mesmo, de estar ajudando aí em eventos também de outras coisas. Tomamos uma decisão, vamos formalizar esse grupo para estar ajudando a população de Quirinópolis. O grupo chama Unidos para Salvar a Vida. Em meu nome, em nome da minha esposa Ana, quero agradecer a todos do grupo que participou, que nos ajudou, né, Elias? Eu estava falando, chegamos cedo, né, por causa daquela chuva, tudo que nós tínhamos feito na sexta ficou acabado. Aí aquilo me deu uma falta de ânimo, e foi só chegando gente, não, vamos fazer de novo e tudo. Aquela família formiguinha, quando foi meio-dia, na hora do leilão, estava tudo pronto, tudo arrumado novamente. Então eu falo assim, é a união, é a força que faz a diferença. Então, fico muito satisfeito em todos que nos ajudaram, em todos os empresários que empenharam, produtores, né, que não são produtores, empresários das empresas que foram lá, que fizeram suas doações também. Foi muito gratificante, Elias. Muito obrigado a toda a população de Quirinópolis. E o ano que vem, o leilão já está marcado, vai ser lá no sindicato. Como eu falei, nós estamos intensificando os anos. Um ano é no Clube dos Amigos e outro ano no sindicato. O leilão já vai ser marcado, vai ter uma data já. E logo a gente está repassando aí para você a data do leilão do próximo ano. Como é que faz para ser voluntário, seu Guido? Não, para ser voluntário é só procurar a gente, né? Procurar eu, a minha esposa. Nós queremos aumentar esse grupo. Nós era um grupo muito pequeno, mas esse ano nosso grupo fortaleceu muito, Elias, graças a Deus. E queremos convidar qualquer um que queira se fazer parte do Grupo Unidos para Salvar Vidas. Não temos salário, só temos a graça de Deus, né? E pode me procurar que a gente estamos aí unidos para trabalhar junto. Quando é que o dinheiro vai ser repassado para o hospital? Então, essa parte de financeira, sempre quem tomou conta para a gente é o Venir, uma pessoa muito renomada, uma pessoa de muita confiança nossa. Eu acho que a gente tem que declarar, mostrar para a população o que a população ajudou, onde é que o dinheiro está sendo implantado, o que o dinheiro está sendo servido. E no mais rápido possível, Elias, ficou algumas coisas para receber. O máximo até no dia 15 do mês de dezembro, a gente estamos indo em Barreto para fazer a prestação de conta à Fundação Pio XII. Açougueiro, atualmente são mais de 1.000 quirinopolinos fazendo tratamento lá em Barretos, né? Isso, Elias. E agora, Elias, a gente estamos focando mais os atendimentos para Jales. Jales hoje está em especialidade em intestino digestivo alto, baixo, né? Já tá atendendo também pescoço e cabeça. Então nós estamos focando mais essas áreas de encaminhamento para Jales. Nós já estamos lá com 32 pacientes em Jales. Em Barretos nós já temos quase 1.000. E até eu vou em Barretos dia 15, vou trazer esses dados atualizados para te passar, porque eu sempre mostro para a população de Quirinópolis o que o Hospital do Câncer tem valor para nós e o que nós temos que fazer para ajudar aquela unidade, que sempre abriu as portas e sempre está atendendo todos os quirinopolinos.
Como é que tem sido feitos esses encaminhamentos? Esses encaminhamentos hoje, Elias, a Fundação Pio XII hoje ela mudou muito a maneira de ser encaminhado. Sempre tinha encaminhamentos via associações, via secretarias. Hoje está mais focado aos coordenadores, porque a gente sabendo dos problemas, realidade do nosso município, então está ficando mais em cima da gente. Mas nunca que deixou de ser atendido 10% dos encaminhamentos via SUS, né? O hospital recebe encaminhamento via SUS e recebe encaminhamento via coordenadores. Só que nós, como fazemos trabalho voluntário ao hospital, a gente hoje tem mais acesso à comunicação dentro do hospital, às partes das secretarias, às partes que atende a parte de pescoço, digestivo. Então, assim, a gente tem mais facilidade com os assistentes sociais e está ajudando a encaminhar os pacientes. Pessoas que necessitarem de encaminhamento, procura a gente, tanto eu como a Ana. Eu fico na Secretaria de Saúde na segunda-feira, né, resolvendo essa parte de câncer. Pode me procurar, que a gente está à disposição de ajudar toda a população de Quirinópolis. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e por mais um leilão. Obrigado, Elias. Obrigado, Anderson. Parabenizar vocês pela a nossa TV, né, que é muito importante na nossa cidade, está trazendo aí sempre, divulgando as coisas boas e às vezes as coisas ruins. Mas quero te parabenizar, você, pelo esse trabalho, pelo repórter que você é, pela pessoa que você é, e muito obrigado, Elias, pelo tudo que você faz por a gente. 18 horas e 23 minutos. Você está ligado aqui na nossa TV, ao vivo, nosso programa. Mandar boa noite para Geisa Aparecida, Nara, Matheus, Marcon, Geisa Aparecida, GCM Quirinópolis, boa noite, parabéns pelo programa, grande audiência, abraços de todos da GCM, um abraço aí para o pessoal da Guarda Civil Municipal. Daqui a pouquinho tem notícias, inclusive, né, sobre a Guarda Civil Municipal, sobre a atuação dos agentes. Celso Moraes, Judite Santana, Cléo Souza, Jeová Toscano, boa noite, Elias e Anderson, parabéns, um abraço aí para o Jeová, muito obrigado, viu, Jeová, por nos acompanhar. Maria Estela, o Bruno Tanato, né, parabéns, Rony, pelo seu trabalho. Maria Romilda também acompanhando a gente, muito obrigado a todos vocês. 18h24, um intervalo comercial rapidinho, depois tem as ocorrências policiais, já já. Mês de novembro é dedicado à saúde do homem, em especial à prevenção ao câncer de próstata. E a Prefeitura de Quirinópolis realizou no dia 14 o lançamento da campanha no almoxarifado da cidade. Segundo ano que os funcionários têm a oportunidade de fazer o exame no local de trabalho. Fizeram o exame de sangue, PSA, antígeno prostático específico, mediram a pressão, foi servido o café da manhã. Todas as UBSs estão também realizando o exame. A prevenção é a melhor forma de evitar o câncer de próstata. Queria agradecer ao prefeito municipal, Gilmar Alves, a secretária de saúde, dona Sueli, e dizer que é de muita importância. Hoje esse mês, como o mês do homem, da prevenção do câncer de próstata, é de suma importância o homem se prevenir. Porque, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então eu agradeço aí a preocupação com o prefeito, com a saúde do funcionário, não só do funcionário, da comunidade. E é de muita importância. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro. Voltamos, 18h26, né? O Noilton está falando assim, boa noite, meu parceiro Anderson. Tá dizendo aqui, o Anderson tá te mandando um abraço aí, viu, Noilton? Todos nós aqui da nossa TV mandando um abraço aí a você, agradecendo pela parceria, né? Nosso parceiro lá do Cantinho do Valtim, com muitas atrações todo final de semana. Muito obrigado por acreditar no trabalho da nossa TV. Bruno Tanato, Márcio e Raquel, Liane Martins, pessoal que está na sintonia do nosso programa, muito obrigado. São 18h27. Ministério Público de Goiás deu início na semana passada à realização do projeto De Olho nas Contas no município de Quirinópolis, onde estão sendo inspecionadas a Câmara e a Prefeitura. Trata-se de uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, que visa dar apoio técnico aos membros da instituição na realização de inspeções.
As vistorias foram realizadas pelo promotor de justiça Augusto César Borges Souza e pela equipe da Unidade Técnico-Pericial Contábil da Coordenação de Apoio Técnico-Pericial, a CATEP, do Ministério Público. A ação, que foi realizada de 19 a 22 deste mês na Prefeitura e de 20 a 22 de novembro na Câmara, concentra-se na verificação do controle de combustível, repasses de contribuições ao regime próprio de previdência e também saldos contábeis. A equipe do Ministério Público foi recebida na Prefeitura pela chefe de gabinete Núbia Teodoro, pelo secretário da Administração Antônio Moreira Bonfim e pela subsecretária da Administração Warla Adriana da Silva Brito. Já na Câmara, o trabalho foi acompanhado pela coordenadora de controle interno Anísia Paula Fonseca Cunha. Em ambos os órgãos foi explicado o escopo da expensão e solicitada a apresentação aos analistas da CATEP das rotinas e dos documentos pertinentes à matéria que estão na posse do ente público. Em seguida, os analistas contábeis da CATEP, Miguel Gualberto, Ofélia da Luz, Sidneila Andrade e Wellington de Oliveira, auxiliaram na expensão ministerial, coletando informações e cópias de documentos no referido órgão público para posterior elaboração de relatório técnico a ser encaminhado à Promotoria de Justiça de Quirinópolis. Possivelmente na edição de amanhã, a gente vai conversar com o promotor de justiça, Dr. Augusto César Borges Souza, sobre esse trabalho aí de inspeção na Câmara Municipal e também na Prefeitura. Muitas ocorrências registradas pela Polícia Militar em toda a área da 12ª CIPM de ontem para hoje. Em Quirinópolis, lesão corporal hoje de madrugada, 3h50, na rua Allan Kardec, bairro Alvorada. Um homem de 31 anos de idade contou que 3 homens tentaram matá-lo com uma faca. A vítima saiu correndo e se escondeu em um terreno do bairro Alvorada. Ele contou que o fato se deu em um bar da Avenida Frei João Batista, no bairro Pecuária, mas não relatou os motivos da confusão. Pouco tempo depois, os policiais localizaram uma esposa da vítima. A mulher contou que também estava no bar e que havia pedido socorro numa residência ali perto. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e um corte na região lombar, sendo encaminhado ao hospital pela Polícia Militar na companhia da esposa. A vítima entregou à polícia uma faca que, segundo ele, conseguiu tomar de um dos autores. A polícia fez levantamentos, descobrindo que um dos autores foi solto recentemente da cadeia. O outro é o irmão dele, mas nenhum dos dois foi encontrado. Os policiais foram também até o bar, onde as desavenças teriam ocorrido, mas o estabelecimento já estava fechado. Porte ilegal de arma de fogo. 15h50 de ontem. Em patrulhamentos, a polícia deparou com 2 elementos em atitude suspeita, cujas características eram semelhantes aos dos indivíduos que estariam praticando roubos aqui pela cidade, em uma motocicleta CG 125 preta. Quando a polícia tentou abordar os suspeitos na rua Herculano Costa, com a Avenida Brasil, eles fugiram, mas foram acompanhados. No cruzamento da rua Capelinha com a Avenida Rui Barbosa, o passageiro retirou algo da cintura e arremessou para dentro do jardim de inverno de uma casa. Era um revólver. Foi preciso acionar os bombeiros para transpor as grades e a cerca elétrica da casa e descer dentro do jardim de inverno a fim de pegar a arma, já que a casa estava sem moradores. Um homem de 27 anos alegou ter adquirido a motocicleta em que estava pela importância de R$ 1.200 em Golvelândia, mas disse que não pegou nenhum documento do veículo. A moto estava com o chassi raspado e o motor era de outra motocicleta. O cidadão não possuía CNH. Ele alegou que deu carona para o outro suspeito de 25 anos de idade e que não sabia sobre a arma apreendida. O envolvido de 25 anos negou ter arremessado a arma para o interior da residência, mas acabou admitindo ser dele o revólver sem numeração e com 5 munições intactas. O suspeito de 25 anos foi levado para a cadeia seguindo determinação da Polícia Civil. O outro, de 27 anos, foi intimado a comparecer à delegacia. A moto e a arma foram apreendidos pela polícia. Acidentes de trânsito por volta das 23 horas de ontem. Em patrulhamento pela Avenida Brasil, a Polícia Militar deparou com a situação no cruzamento com a rua Professor Glicério da Cunha. O acidente envolveu uma motocicleta e um Palio, cujo condutor desrespeitou o sinal.
O motorista do carro admitiu que ingeriu bebida alcoólica até às 14 horas, mas não quis fazer o teste de bafômetro e foi autuado. Ele foi levado ao hospital municipal, onde foi feito o relatório médico. Ferido, o motociclista foi socorrido pelos bombeiros. Os 2 veículos foram apreendidos. Furto na Avenida Brasil, perto da estação rodoviária. A vítima contou que foi surpreendida por um motociclista, o qual deu voz de assalto, puxando a bolsa que a vítima portava, levando o objeto, no qual estava um celular e outros objetos. A vítima acabou ficando ferida quando o ladrão puxou a bolsa. Acidentes de trânsito na Avenida Brasil, esquina com a rua Júlio Borges, envolvendo um Corolla e uma motocicleta bis. Os 2 condutores admitiram que ingeriram pequena quantidade de bebida alcoólica durante o dia. Não foi possível fazer o teste de bafômetro por falta de aparelho. A motociclista e a carona foram conduzidas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Desacato pouco antes das 2 horas da madrugada de ontem na Avenida José Quintiliano Leão. Um homem tentou intervir durante buscas pessoais feitas pela Polícia Militar. Ele foi intimado a comparecer à delegacia. Ele foi advertido, aliás, se afastou do local, de onde proferiu palavrões aos policiais. Tentou fugir, mas aí foi abordado e foi intimado a comparecer depois à DEPOL. Recuperação de veículo por volta das 6h15 da manhã deste domingo. A Polícia Militar foi chamada à rua Herculano Costa, esquina com a Avenida José Quintiliano Leão, a fim de apoiar a Guarda Civil Municipal. Os agentes da GCM haviam abordado um cidadão pela 2ª vez no mesmo dia, sendo que na primeira vez o suspeito estava com uma bicicleta e na segunda empurrava um veículo sem portar documento do mesmo. O veículo não possuía chave. Indagado sobre a procedência, o suspeito informou que um amigo que mora em Goiânia tinha entregado a ele o veículo, mas não soube dizer nem o nome desse amigo. Dentro do carro, a polícia apreendeu documentos de outro veículo e também notas fiscais. Essa picape aí preta que você está vendo na fotografia. Através do CPF contido em um documento que foi encontrado no interior da picape, a polícia conseguiu identificar e localizar a vítima. A vítima relatou que tinha deixado o veículo na porta da casa dele, e que nem havia percebido que o mesmo tinha sido furtado. O autor foi levado para a delegacia. O Fiat Strada, cor preta, foi guinchado para o pátio da 12ª CIPM. Em São Simão, houve posse para consumo próprio e encontro de cadáver. Em Quirinópolis, perturbação da tranquilidade e furto em veículo. Em Paranaiguara, disparo de arma de fogo em via pública. Policiais militares de Paranaiguara, sargento Lindomar e soldado Menezes, durante a madrugada, recebeu informação de comerciante de que um homem estava conduzindo um veículo Gol com placa de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, em visível estado de embriaguez alcoólica. Nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, o elemento apontou uma arma de fogo para os clientes e logo depois efetuou 4 disparos em via pública. Diante das informações, os policiais realizaram patrulhamentos a fim de localizar o suspeito. Na saída para Quirinópolis, o autor foi abordado. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, essa que você está vendo na foto, com 2 munições intactas. O veículo que ele conduzia foi apreendido, ficando à disposição da autoridade policial. Em visível estado de embriaguez, o autor foi detido e encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde constatou-se a embriaguez do condutor através do teste de alcoolemia. Depois, o autor foi conduzido à delegacia de polícia, onde a autoridade policial confeccionou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo em via pública, dirigir embriagado e porte ilegal de arma de fogo. Nós divulgamos uma ocorrência aqui, porte de arma de fogo também aqui em Quirinópolis, ontem à tarde. Inclusive tem uma fotografia que o Anderson vai mostrar agora, porque os elementos que estavam com essa arma aí, eles jogaram essa arma, essa aí, para dentro de um jardim de inverno. Iam passando para tentar despistar a polícia que estava no encalce deles, esses 2 aí da foto, eles arremessaram a arma para dentro do jardim de inverno de uma casa que estava sem moradores. Aí os bombeiros foram chamados, tiveram um certo trabalho, mas conseguiram adentrar a casa e conseguiram apreender essa arma municiada. Agora você imagina o que um cidadão, o que 2 elementos podem fazer com uma arma tipo essa aí. Certamente boa coisa não é.
22 ocorrências foram registradas pelos bombeiros militares em Quirinópolis durante o final de semana. Foram 10 de sábado para ontem, resgate em emergência clínica via Leocádio de Souza Reis, ações preventivas Avenida Brasil, emergência clínica Avenida Dom Pedro I, resgate em acidente envolvendo carro e moto, Rua Pastor Zetil, ações preventivas Avenida Rui Barbosa, resgate de pessoa que sofreu queda da própria altura, Rua 21 de Abril, bairro São Francisco, ações preventivas bairro Tunico Bento, lá no Lago Sol Poente. Resgate de pessoa com mal clínico, Rua Eurico Gaspar Dutra, bairro Morada Nova. Resgate em acidente envolvendo carro e moto, Avenida Brasil. Salvamento de cachorro, Avenida JK, Parque Primavera. 12 registros de ontem para hoje. Ações preventivas, Rua Adolfo José da Abadia, Centro. Emergência clínica, Avenida Santos Dumont, também no centro. Busca e salvamento, Portal do Lago, busca e salvamento, Abelha Europa, na Avenida José Salomão Lemos da Silva, no centro. Busca e salvamento, Avenida Rui Barbosa, no centro. Resgate em acidente envolvendo 2 motos no cruzamento das avenidas Dom Pedro I e Brasil. Ações preventivas, Lago Sol Poente. Resgate em caso de mal clínico, Avenida Lázaro Xavier, bairro São Francisco. Ações preventivas na Avenida Brasil. Resgate, Rua Cachoeira Alta, no centro. Resgate em acidente envolvendo carro e moto na Brasil, no centro. E resgate em outro acidente envolvendo 2 motos na Avenida Brasil, também no centro da cidade. Informações do Corpo de Bombeiros. No último dia 18 de maio, Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, convocou os 26 jogadores para o Mundial de Seleções, que terá início no dia 11 de junho. Na convocação da seleção brasileira, o nome de Neymar Júnior trouxe bastante polêmica. Nossa equipe ouviu alguns comunicadores que analisaram essa convocação. Veja. Nesta matéria, você fica sabendo se o Neymar Júnior já esteve em Batatais para fazer alguma partida de futebol de forma oficial. Mas antes, vamos saber da opinião de alguns comunicadores sobre a convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti. Eu achei, dentro daquilo que eu vi, uma seleção muito competente. Não gostei, vou ser sincero, não gostei da convocação do Neymar. Não é que eu não gosto do Neymar, eu acho que quando o Neymar entra no time, os holofotes se viram para ele, entendeu? Então tudo é para ele, né? Só chama atenção, parece que só tem ele no campo. Eu acho que o Brasil tem tudo para deslanchar aí na primeira fase, passar tranquilamente, apesar que Marrocos vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que tem tudo para ir para frente, sim. Vamos torcer, nós somos brasileiros, a gente acredita, né? A convocação do Neymar te agradou, não te agradou? Como que você analisa? Eu gosto muito do Neymar. Eu acho que o Neymar pode contribuir muito com a seleção brasileira. Eu não queria que o Neymar fosse, não, mas como foi, tudo bem. Eu não sou muito fã dele, eu acho que ele deixa a desejar na Copa do Mundo, mas essa é a minha opinião e vamos ver se dá certo, né? Apesar que ele tá machucado, vamos ver se vai se recuperar para jogar, e jogar mesmo na Copa do Mundo. E eu entendo que ele deixou aí para a última hora essa convocação, viu todos os prós e contras aí, né? Mas viu que a população também anseia pela presença do Neymar. Se ele vai ser um bom jogador ou não na Copa, a gente não sabe, mas é um nome muito forte para o Brasil. Então foi uma comoção realmente, né? A espera pelo Neymar. Então, eu acredito que ele pesou tudo. Agora, se o Neymar entra em campo ou não entra em campo, a gente não sabe. Mas eu acho que foi muito necessário aí, né, essa decisão de levar. Mesmo porque se ele não leva e o Brasil perde a Copa, ia ser um peso nas costas dele. Se tivesse levado o Neymar, teria sido diferente. Então, é uma pessoa de responsabilidade, sabe o que está fazendo, né? Capacitado. Então, eu acredito na convocação dele e espero que o Neymar entre em campo, mas não tenho muita segurança disso. Eu acredito que ele convocou ali de forma sábia. Tivemos aí a pressão do Neymar, que eu acho que tá uma chatice isso aí, na minha maneira de analisar. Eu acho que está contaminando muito o clima da seleção, porque somos humanos, né? E eu acredito que possa rolar um certo ciúme ali dentro da seleção. Isso é uma opinião minha particular, mas com relação à convocação do Ancelotti, achei que ele convocou ali os melhores, quem estava mais preparado, ele é o técnico mais vitorioso aí do planeta, né? Então tem muita experiência, então a gente tem que acreditar e não confiar. Marcelo, estão dizendo aí na cidade que o Neymar já veio em Batatais fazer partida oficial de futebol, será? Sei não.
Isso aí é uma boa pergunta, será? Será que ele já veio para a Batalha de Batatais? Eu não me lembro, não me recordo. O pessoal tem falado isso? Sim. Eu não me recordo, não. Se veio, eu não fiquei sabendo. Eu não me lembro disso, né? Acho que por conta do Neymar estar aí na mídia, não me lembro, não tenho relatos disso ter acontecido, né? Existem alguns burburinhos ali, daqui, mas assim, prova não vi. Você viu alguma coisa, não? Olha, que eu me lembro, sim. Pelas categorias de base do Santos, ele já teve em Batatais, sim. Menino Ney já pisou no Escatenão. Se alguém tiver aí uma confirmação, né, uma prova de que ele realmente esteve, é muito interessante pra gente, né, Paulinho, a gente poder documentar isso. Provas, apresento para vocês um enfermeiro, ex-morador da Baixada Santista, frequentador da Vila Belmiro, que inclusive tem autógrafo do Pelé. Rafael Barretos esteve com Neymar na cidade de Batatais no ano de 2006. Talvez muitos não saibam, mas o Neymar já jogou em Batatais, no Escatenão. Em 2006, na categoria Sub-15, ele enfrentou o Comercial pelo campeonato Sub-15. E nesse jogo, eu estava presente. O meu patrão, na época, era presidente do Batatais Futebol Clube, e ele dispunha de uma ambulância na farmácia que ele tem, e eu fui como motorista e com a ambulância lá, que é uma exigência da federação, né, para estar presente em campo ambulância, caso necessitasse ser realizado algum socorro, né? Então eu estava lá, e no fim do jogo eu tive a grata felicidade de conseguir tirar uma foto com o Neymar. E fiquei muito feliz naquela época de poder ter tirado essa foto com ele, né? De poder estar lá, de poder estar perto dele, que é uma emoção muito grande. Mesmo como ele era bem novinho, ele já representava bem o Santos e dava para entender que ele seria o jogador que ele é. Atualmente o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, com 79 gols. Ele está indo para a sua 4ª Copa do Mundo. Nas últimas 3, foram 13 participações, com 8 gols e 3 assistências. Quero agradecer as outras empresas, né, os nossos outros parceiros também, Centro Digital na Brasil 188, Renildo Importados no Camelódromo, o Cantinho do Valtim, né, a gente falou agora com muitas atrações, Agropecuária e Rações Caminhos do Campo, Anderson, Som Iluminação, Data Show, Gravações e Publicidades, Prefeitura de Quirinópolis, também o pessoal da FAC Fajop com vestibular no começo do mês de dezembro, Prevclint, Clínica Médica e Odontológica. E antes de encerrarmos, uma última notícia. Um motorista de 50 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado pela própria van nessa quinta-feira no bairro Parque Vicente Leporassi, em Franca. Segundo testemunhas, o homem realizava uma coleta em uma fábrica quando deixou o veículo estacionado. Em seguida, a van começou a descer desgovernada por uma avenida em direção à alça de acesso da rodovia Cândido Portinari. Ao perceber que a van estava em movimento, o motorista tentou impedir que o veículo continuasse descendo, mas foi atropelado. Esse motorista, então, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca. Jornal Cidade fica por aqui. As reportagens dessa edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta, com um novo canal digital. Para você, um excelente final de semana. Isso mesmo, para você uma boa noite. A gente volta segunda às 19 horas em ponto. Bom final de semana e até lá. Um forte abraço, bom final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Anderson e Vídeo. Sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson. Filmagens de eventos em geral. Anderson e Vídeo. Contato 984354616. Filmagens de eventos em geral. Vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson. Qualidade em primeiro lugar. Anderson Produções e Vídeos.
No Centro Digital, você encontra notebooks com as melhores configurações, celulares de grandes marcas, aquele que você sempre sonhou, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Quirinópolis vai ganhar um novo veículo de comunicação. Vem aí, Nossa TV. Na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para a linha pesada. São 20 anos de tradição. Seu para-brisas está trincado? Venha pra cá, nossos preços são imbatíveis. Precisou de ajuda com seu veículo? Conte com a Araguaia Diesel. Esperamos por você aqui na Via Leocádio de Souza Reis. São 2 décadas de confiança depositada pelos cidadãos quirinopolinos nos nossos serviços. A prancha não alisa mais, a sua antena parabólica está desconfigurada e você não sabe a quem recorrer? Você pode contar com a Suporte Eletrônico, venda e assistência técnica. Contamos com profissionais capacitados para resolver o seu problema. Anote esse nome, Suporte Eletrônico. Ficamos aqui na Avenida Frei João Batista, número 53, no centro de Quirinópolis. Neste domingo, dia 17 de dezembro, tem vestibular 2018/1 na FAC Fajop. Vem estudar com a gente. Na FAC tem Direito, Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem e Nutrição. Na Fajop, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Química. Provas neste domingo, dia 17, às 13h30. Esperamos por você. Vem estudar com a gente. Dê um toque especial na decoração da sua casa. Conheça os artesanatos da Aquarela Atelier. Temos também artigos para decorações infantis. Tudo feito com muito amor para você. Entre em contato pelo telefone 98409-7982 ou acesse a nossa página no Facebook. Quirinópolis vai ganhar um novo veículo de comunicação, informação, prestação de serviço, cultura, entretenimento. Vem aí, Nossa TV. As notícias de Quirinópolis e região. Espaço para os talentos locais. Informação e prestação de serviço. Nossa TV.